Paz, pessoas, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem. Mais um dia na presença do nosso Senhor. Graças nós damos porque Ele nos concedeu mais essa manhã e damos início aí a mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, dia de número 98, estamos em 1 Samuel, capítulo 10, ao 12, e Lucas, capítulo 37, não, 37 nada. Lucas, capítulo 9, do 37 ao 62. Amém? Curve a sua cabeça para darmos início. Amém? Pai, nós queremos agradecer por mais esse momento de leitura, pela liberdade que nós temos de expressão, pelo livre acesso que temos pela sua palavra, Pai. Mas pedimos que o Senhor venha nos orientar e nos mostrar o que o Senhor tem a falar conosco nesse estudo hoje. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós, na última leitura, nós vimos que Saul, ele vai até o contrário. Samuel, ele vai ao encontro de Saul que estava apenas ali de passagem com seu moço a procurar jumentas que haviam sumido do seu pai, e ele pega e recebe uma orientação lá de Samuel. O moço havia orientado que naquela região havia um profeta e ele revelaria, o que eles fariam contra a respeito das jumentas sumidas. E aí eles falaram, Samuel disse para ele, fica tranquilo que as jumentas, elas já se encontraram. E aí Saul fica meio assim, como assim? Não, elas voltaram para a casa de seu pai. E assim ele vai retornar para o local onde ele tinha ido, mas antes disso, Samuel vai pedir para ter uma palavra em particular aí com ele. Pede para o moço ir embora, vai ele para frente, que eu vou falar uma palavra para você aí em particular. E aí no capítulo de número 10, hoje 10 ao 12, a gente vai ver como que o Senhor, ele faz uma transformação espiritual na nossa vida, A partir do momento que ele escolhe a gente para seguir um chamado, desde lá do princípio, lá da unção que Samuel vai receber, até o momento em que ele vai ser proclamado rei, a gente vai ver como que Deus vai moldando a vida dele e o caráter dele. E como que muitas das vezes Deus faz coisas em meio a situações comuns. Por quê? Primeiro a gente tinha a circunstância de que as pessoas não haviam aceitado Samuel como uma representação de Deus. Então, já tinha ali um alerta do próprio Deus. E Samuel havia ficado triste, e Deus já havia falado para ele, olha, não fica triste que eles não rejeitaram a você, Samuel, mas eles rejeitaram a mim como Deus. Eles querem um rei? Tudo bem, a gente vai dar a eles um rei. A gente vai derramar o óleo sobre a cabeça de Saul, a gente vai declarar ele rei. Porém, aí você vê como que mesmo não sendo a vontade real de Deus, ele vai preparando a situação, vai fazendo, ajeitando a situação e capacitando aí cada um de nós, pessoas humanas, Saul também era, mas era alguém orientado diretamente por Deus. Mas
Samuel era o sacerdote, Saul, ele, em meio ali a todas as falhas, em meio a todas as dificuldades que ele teve, ele também vai ter um momento ali em que ele vai ser moldado por Deus, vai ser capacitado por Deus. Mesmo seguindo a vontade do povo, né, não era a vontade imediata de Deus, o Senhor, ele vai operar de maneira graciosa, mesmo nessa circunstância. Esse homem vai ser levantado, esse homem vai aprender a liderar, ele vai aprender a confiar em Deus. E aí a gente vai acompanhar isso no estudo de hoje. Amém? Senão eu vou falar tudo, nem vou ler. Capítulo de número 10 diz assim: o chamado de Deus na vida de Saul. Tomou Saul um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, aos quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando ali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, hoje outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão, tirarão 2 pães, que receberás na sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então, aqui Saul recebe aí a unção, simbolizando aí o chamado de Deus, e o Senhor habilitando ele, capacitando para ele poder liderar ali a nação de Israel. E logo em seguida ele vai passar aí por essas pessoas, esses profetas, que vão confirmar aí o chamado de Deus, e ele pede para aguardar. Primeiro momento ali, obediência, ensinando Saul a esperar. Espera, meu filho, segura a ansiedade. Chegando ali, aguarda as minhas instruções para você cumprir o que tem de ser feito. Versículo 10 vai dizer: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Então, realmente ali, ele foi transformado através do Espírito Santo de Deus, o coração dele foi mudado, e Deus capacita os escolhidos, né? Aquele que é separado, Deus aí vai entregar para ele a unção, vai poder profetizar através da vida dele, ele vai virar aí um novo homem. O texto, versículo 9, diz que ele mudou o coração de
oh meu Deus, de Saul. E aí as pessoas ao redor vão notar essa mudança aí na vida de Saul e vão acompanhar agora a vida dele aí. Bora para continuar. Verso 11. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Então, olha só, quem diz que Saul não enfrentou aí duras críticas e dúvidas no seu chamado? Ele é um homem bonito, um homem formoso, um homem que eles queriam, né? Porém, quem o conhecia, assim como Jesus, né? Conhecia de perto a Saul, questionou o fato dele estar ali profetizando, dele estar ali falando. Ué, a gente conheceu Saul, como assim? Eles desacreditaram, né? Eles julgaram ele pela aparência do passado. Ah, ele é o filho do fulano de tal. Não. Quem é? Que negócio é esse agora? De repente baixou sabedoria em Saul? Mas ele não vai discutir com ninguém, né? O verso de número 14 vai falar assim, ó. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Onde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Então aqui Saul, ele teve sabedoria, sabendo que eles não estavam crendo muito aí no que Deus havia colocado ali a responsabilidade, ele resolveu escolher o silêncio. Eu vou ficar quieto. Deus deu um discernimento para ele ali, que não era o momento correto dele mostrar ali o que Samuel tinha falado com ele. Então ele se calou ali diante do seu tio. E aí o versículo 17 continua dizendo aqui, ó. Convocou Samuel, aí sim Samuel, o sacerdote, o povo ao Senhor, em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimia. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: Não, mas constituí um rei para vós. Não era isso que vocês queriam? Eu fiz um rei para vocês. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo... Eita, caiu meu negócio aqui. A tribo de Benjamim, pelas vossas famílias, foi indicada a família de Matri. A dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando os procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor: Se aquele homem vier ali, respondeu o Senhor: Está aí, escondido entre a bagagem. Olha só, ele ficou com medo. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto, sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu?
pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: Viva o rei! Então Saul era tímido, gente. Você acha que não? Ele era tímido. Ele foi escolhido ali como um rei, quase que um presidente, né? Porém, ele ficou ali escondido em meia bagagem antes de ser coroado. Escolheram ali o rei. Eis que ele mostrou que ele era bem alto, né? Era um homem que se destacava dos outros. E Deus ali havia separado um da tribo de Benjamim, da menor tribo. Declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Então ali já haviam uns homens que começaram a seguir a Saul, né? Uma tropa de homens, ele já tinha ali o seu pelotão, a sua... Como é que chama, gente? A sua escolta, né? Mesmo ali em meio à sua insegurança, Saul ali foi aceito pelos demais. Eles disseram: Viva o rei! Reconhecendo ali Saul como líder. E Deus tocou aí no coração desses homens para que eles pudessem apoiar aí o reinado de Saul. Aonde eu parei? Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, já falei esse, 25. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Já tinha também umas pessoas que eram opositores de Saul, né? Alguns também, quem diz que a aceitação foi total, né? Nem Jesus teve uma aceitação completa, quem dirá Saul, né? Então, alguns o desprezaram, não trouxeram presentes e ele deixou passar. Eu não vou me importar com isso não, eu vou seguir aí a minha vida. E aí agora, capítulo de número 11, a gente vai ver aí as estratégias de vitória com Deus no controle. Deus vai preparar aí Saul para vencer a batalha, vencer o inimigo, vencer o povo filisteu. Vamos lá. Capítulo 11, a transformação, o desespero e a dependência em Deus. Então, subia Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Então, só para você entender o contexto. Eis aqui que o povo de Israel, a cidade de Jabes de Gileade, ela estava cercada por habitantes inimigos. E eis que os inimigos vão de encontro a Jabes de Gileade, porém com uma proposta aí de retaliação humilhante. Olha só, presta atenção. Porém, Naás, amonita, né, o povo inimigo, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco, sobre a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha
sobre todo o Israel. Os amonitas queriam fazer uma aliança com Israel e sobre a condição deles arrancarem o olho direito, todos eles arrancarem o olho direito. Eles iam ficar todos caolhos. Meu Deus, já pensou isso? Trazendo assim vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos daquela cidade de Jabes de Gileade lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Então, em contrapartida, a gente vai entrar em acordo aqui com os anciãos. Se de repente a gente chegar na conclusão de que a gente vai se render, nós vamos vazar os olhos. Mas se não houver ninguém que queira lutar com vocês, a gente vai, infelizmente, perder aí os olhos direitos. Chegando os mensageiros a Gibeá, que é onde Saul estava, relataram esse caso ao povo. Então o povo chorou em voz alta, até eu choraria, né? Arrancar o olho direito, pelo amor de Deus. E eis que Saul voltava do campo. Deixa eu até marcar aqui, ó, arrancar os olhos direitos. Meu Deus do céu. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio do mensageiro que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Então, olha só. Saul teve uma recrutação aí de militares de maneira moderna ali, né? Ele simplesmente usou um método diferente. Ele mandou cortar os bois ali em pedaços, mandou os mensageiros aí, todos os cantos dos povos ali de Israel, né? E falou assim, ó, vamos gente, vamos lutar. Vamos ser um só povo. Se vocês não quiserem ser um comigo, eu vou retalhar vocês aí em pedaços. Bora ou vamos rachar vocês no meio. E aí, com essa ousadia que Deus deu a Saul, né, esse discernimento espiritual também, né, porque ele realmente foi tomado ali, ele que era um rapaz tímido, nessa hora ficou super valente, teve aí essa estratégia de despedaçar os bois, e todo mundo seguiu com ele, com um só povo. Aí fala o texto, né, verso 7, como um só homem, todos recrutados aí por livre e espontânea pressão. Verso 8, contou-os em Bezaque dos filhos de Israel, haviam 300.000, olha só, hein? Dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim dizeis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os os homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros. Então vos fareis segundo o que vos parecer. Então aí eles têm essa estratégia também, né? A gente vai dizer para eles que a gente vai se entregar, só que na verdade nós estamos com o nosso exército pronto para a batalha.
Vamos com essa estratégia aí de vitória. E sucedeu que no outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Saul: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui, para que os matemos. Então, olha só. Eis que Saul manda juntar todo mundo aí que estava achando que ele não ia conseguir. Porém, Saul disse... Não, minto, ó. Quem foi que falou isso foi Samuel. Samuel que ficou bravo. Verso 12, vou ler de novo. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam? Ah, não, foi o povo. Disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que o matemos. Então, provavelmente, os militares ali que estavam a favor de Saul queriam aí punir aqueles que duvidaram em algum instante dele. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Olha só como o perdão de Deus, já usando aí a vida de Saul, né? O povo que queria punir os opositores, mas aí Saul ele vai com graça, com sabedoria, né? Aqui apontando para Jesus, a meu ver, tá aí. Porque ele vai com misericórdia com o povo. E ali ele fala: vamos celebrar, né? Porque o Senhor salvou aqui a Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos ao Gilgal e renovaremos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, aonde proclamaram Saul rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Eis que aí o povo agora confirma, né, que ele é rei, reafirma o reino e renova aí o seu compromisso com Deus, fazendo as ofertas pacíficas ali diante deles. Capítulo de número 12 de Samuel. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomarei o boi? De quem tomarei o jumento? A quem defraudarei? A quem oprimi? E das mãos de quem assentei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Eu vô-lo restituirei. Então, Samuel ali mostra que ele era um líder íntegro, né? Ele era alguém ali que não tinha o que ser acusado. Ele, no tempo em que ele serviu, ele foi fiel, ele esteve na vontade de Deus, não oprimiu ninguém, não aceitou suborno, não encobriu nada. Ele tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas. E ele continua dizendo, então responderam: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém.
E ele lhes disse: Senhor é testemunha contra vós outros. E o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mudas, de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor, que conheceu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e plenterei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça, que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito, e os fizeram habitar nesse lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Císera, lembra lá em Juízes? Comandante do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins, a Astarote. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor ungiu a Jerubaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel, e nos livrou das mãos dos nossos inimigos, e em redor, e habitastes em segurança. Então, Deus vai lembrar ali das obras que ele havia feito e de todos os que eles haviam ungido anteriormente. Vai lembrar de cada um desses, não vai deixar ninguém esquecer de como ele guardou cada um deles espiritualmente e das bênçãos que Deus havia feito, né? E o momento em que eles também desobedeceram e serviram aos outros deuses, né? Falou ali de Astarote e aos deuses de Baal. E o que aconteceu com aquela desobediência, né? As consequências da desobediência. Vendo nós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra nós, contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste. Eis que o Senhor vos deu um rei. Saul estava estressado aqui, gente. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atentardes a vós, e não lhe fostes rebeldes ao chamado, e seguistes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Praticamente Samuel estava falando ali que nem Moisés, né? Estou avisando vocês. Atente à voz do Senhor. Não sejam rebeldes. Ouve o rei que Deus colocou agora para vocês. Ele vai governar. Eis que siga esse rei. Esse rei também ouça a voz do Senhor. Se vocês assim fizerem, vai dar tudo certo. Vai tudo ser bem. Se porém, verso 15, perdão. Se porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor,
E o Senhor deu trovões, chuva, naquele dia, pelo que todo o povo temeu, em grande maneira, ao Senhor e a Samuel. Eis que eles haviam escolhido um rei. Eles não confiaram plenamente em Deus, né? Deus simplesmente permitiu. Ele seguiu o desejo das nações. Mas Samuel ainda era o líder espiritual. Confiar em homens ou confiar em Deus? Samuel, mesmo sendo homem, era a representatividade de Deus. E assim ele mostra, através da oração e da chuva, que era algo que eles precisavam, né? Eis que Samuel ora ao Senhor e ali Deus dá chuva, algo que eles precisavam para que a colheita fosse boa. E ele, mais uma vez, coloca em queixa ali: obedeçam a Deus, tenham um pacto com o Senhor. Eu sou a representação de Deus no meio de vocês. Obedeçam, não se rebelem. A mão do Senhor está com vocês, mas não desobedeçam, como aconteceu com seus antepassados. Como eu falei, né? Através da chuva, Deus vai mostrar que ele era com Samuel. E no versículo de número 19, a gente vai continuar aí vendo o povo meio apavorado, meio com medo, reconhecendo ali que nós estamos na dependência de Deus e nós não somos autossuficientes, nós pecamos, nós também fazemos aquilo que desagrada a Deus. Então vamos seguir a orientação aí que Samuel tem para nós. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos que nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Nós reconhecemos, a gente realmente quer um rei, pedimos um rei, fizemos errado. Eis que Samuel ainda estava na bronca, né? Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. Cometeram, sim. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor. Beleza, vocês querem um rei? Não tem importância, vou dar, Deus deu o rei, tá aí. Só que obedeçam a ele, é só isso que eu estou pedindo. Não vos desviem de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o vosso coração. Eu vou continuar orientando a Saul, mas ouve o que Deus tem para falar com vocês. Volta o seu coração para ele. Não vos desviei, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Esquece os postes ídolos, esquece os balins, esquece os tarotes, esquece eles, é vaidade. Vocês quererem aí um ídolo para servir, uma imagem para prestar culto. Não nos desviem, pois seguireis coisas vãs, nem tampouco vos podem livrar, porque são vaidade. Repeti 2 vezes. 22. Pois o Senhor vos causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Vocês são a nação escolhida. Vocês são o povo eleito. E rejeitem os ídolos inúteis. Simplesmente assim. Compreendam que eles não trazem nada para vocês. A fidelidade de vocês seja somente com Deus. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós
Esse é o meu serviço. Eu, como sacerdote, vou continuar fazendo o que eu fui colocado para fazer. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E além de orar por vocês, eu vou mostrar para vocês o que é correto. Tão somente, pois, temerei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Então, fica ligado, galera. Ser fiel com Deus. Guarda aí o que Ele tem feito por vocês. Porque senão vocês sabem, né? Se vocês voltarem a fazer o mal, vocês e o rei que vocês escolheram vão perecer. Beleza? E aí a gente finaliza a parte aqui de 1 Samuel. Eis que o rei havia sido escolhido, era um representante do povo como o povo queria, mas Samuel continuava sendo um representante de Deus. E ele orientou o povo, falou, olha, o rei vai estar aqui com vocês, mas não façam mal, obedeçam. É fácil obedecer? A gente sabe que quando se trata do povo de Israel, não é, né? Nós somos a nação de Israel. Não acho que Israel é um povo... Nós somos a nação de Israel, nós somos os descendentes de Israel. Até hoje, nós ainda desobedecemos, nós ainda nos voltamos para o mal. Deus ainda nos corrige, nos castiga por conta dos nossos próprios pecados, por conta da nossa própria vaidade. Termo usado aí por Samuel. A vaidade muitas das vezes nos corrompe. Nos voltemos a Ele, oremos, busquemos ao Senhor, assim como Samuel, para que nós possamos não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas façamos o nosso papel como povo escolhido do Senhor, agradar a Ele, servir a Ele. Amém? Lucas, capítulo 9, do 37 ao 62. Finalizar aí Lucas 9. Jesus vai curar aí um menino possuído por um espírito imundo. A gente viu Jesus dar a missão para os 12, alimentar os 5.000. Pedro declarando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falando que ele morreria, né? E verso 37 diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, que é a hora ali em que estava no monte, quem é que estava lá no monte? Pedro, João e Tiago, vendo ali Moisés e Elias, queriam ficar lá em cima, queriam estar orando ali, montar uma tenda. Mas o Senhor disse que não era aquilo ali que Deus tinha para eles, né? Não era para ficar ali no monte. Jesus, ele tinha algo a fazer e ele tinha que cumprir o seu chamado. No 37 vai dizer que eles desceram, né, do monte. E veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que aí, como sempre, né, onde Jesus passava, as pessoas o acompanhavam, as pessoas queriam ouvir a ministração de Jesus. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é meu único filho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o e até esmurrar. Então esse menino fica possesso e ele fica fora de si. E dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado.
Roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Vós sofrereis. Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão. Eis que aquele menino ficou possuído mais uma vez pelo aquele demônio, né? Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Olha só, Jesus é que ele vai destacar a importância da fé e a confiança nele, né? O pai, angustiado, traz esse menino com esse espírito imundo. E esse menino, né, fala que ele convulsionava, que ele o jogava no chão, enfim, ele estava possesso. E ali, Jesus vai restaurar a saúde desse menino. Vai trazer ele de volta. E ele vai repreender ali os discípulos. Fala, gente, como assim? Vocês têm que persistir, vocês têm que insistir. Tudo bem, eu tenho autoridade, eu repreendo as forças malignas. Mas vocês também são capazes de trazer a restauração. Vai ter dificuldade, vai ter provação, vai ter sim. Às vezes não vai ser de primeira. Mas vocês têm que confiar plenamente em Jesus. Ele é quem pode curar, ele é quem pode libertar. Ele é quem pode fazer. E aí ele teve que libertar o menino. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos convidados as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto, para não compreenderem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Jesus falava, eles não entendiam muito bem. Ele tanto repete que ele vai ser entregue, mas ele está aqui com a gente. Não há de acontecer. Eis que eles não compreendiam, e a palavra diz que o próprio Espírito de Deus trouxe essa confusão e essa falta de compreensão à mente deles. E eles também tinham medo de questionar Jesus, né, a respeito disso. E assim, eles seguiam mais um dia com o mestre, sem questioná-lo, sem perguntar nada, mas seguindo e obedecendo tudo que ele impunha para que eles fizessem. Verso de número 46 vai dizer a famosa passagem de quem é maior no reino de Deus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de ti e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. A verdadeira grandeza de Deus não é em achar-se grande, é em se tornar humilde, é em servir a criança. Gente, criança dá trabalho. A gente tem liderança de ministério infantil e o quanto a gente tem que se preparar e se capacitar para poder servir ao ministério infantil. Então, eis que aquele que
for mais humilde é aquele em que é o maior no reino dos céus, aquele em quem mais serve. A mentalidade deles estava ali numa busca por status, quem era mais forte, tinha mais representatividade, mas os valores de Jesus ali sempre estiveram em quem estava mais pronto para proclamar o reino de Deus. Sempre vai mostrar que o poder não é em se mostrar maior, poder ali em receber essa criança, em amar essa criança, em servir com essa criança, estar disposto ali e associado também à inocência, à pureza que a criança tem, né? Os pequenos, eles nos ensinam muito mais do que às vezes os grandes, né? A simplicidade no reino de Deus é algo muito importante, algo que Deus valoriza. Não é o prestígio ou o valor que você tem social, mas, como eu falei, a disposição em servir e o amor que você tem por vidas. É isso que Deus ama, vidas, pessoas. O reino de Deus, as vidas. Sem as vidas a gente não tem o reino de Deus. Jesus ensina tolerância e caridade. Samaritano aqui, ó. Ingrato. Verso 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhes disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por nós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, subir ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eis aí os filhos de trovão, né? Eis aí os brabos. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, olha só a reação dos discípulos aí, quando viram que eles não eram bem-vindos naquela cidade samaritana. Poderia ser considerado normal aí nesses dias atuais, né? O ódio, né, reinava ali entre os judeus e os samaritanos. Eles não eram muito, não se davam bem, né? Por quê? Por que eles não se davam bem? 100 anos antes, os judeus tinham destruído o templo dos samaritanos. Então, logo depois, durante a noite, os samaritanos eles tinham espalhado os ossos humanos nas escadarias do templo de Jerusalém. Então, por isso que eles tinham essa rixa aí uns com os outros. Mas Jesus fala: não fica assim não, gente. Eu vim aqui para salvar. Eu não vim aqui para criar mais rixa com vocês, não. Tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. E antes disso, a gente viu a passagem ali em que Jesus fala que os discípulos falam que tinha um homem pregando ali e não estava com os discípulos. Mas a palavra, ela transcende o pregador. Não é por conta de quem está pregando. É a mensagem. A mensagem é sobre Cristo, é sobre Messias. Então, mesmo que ele não esteja andando com a gente, ele está pregando o evangelho. Então, deixa ele pregar. Deixa o menino pregar.
57. Jesus prova os que querem segui-lo. Indo eles caminho, for alguém, lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes repreendeu. Cadê? Lhes respondeu, perdão. As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem donde reclinar a cabeça. E a outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, é custoso o reino de Deus. Ele mostra de maneira honesta, né? Jesus aqui mostra numa perspectiva aqui de que realmente é desafiador seguir o reino de Deus. É um compromisso aí que você tem que fazer de forma genuína. Se abster de que você tinha, do que você fazia, muitas das vezes, né? Olha, põe a mão no arado, põe a mão no arado e não olha para trás. Fala que vai ser difícil, fala que muitas das vezes vocês não vai ter onde ficar, você não vai ter onde encostar a sua cabeça, que muitas das vezes você tem que deixar pai e mãe, você tem que entregar aí os mortos aos seus mortos e simplesmente seguir o reino de Deus, se despedir e seguir nessa caminhada. É difícil, é complexo. O desejo de seguir era de alguns, mas eles ainda estavam presos no seu passado, na sua vida passada. Eles ainda tinham obstáculos, essas pessoas, né? 3 pessoas que tinham ainda coisas que os prendiam. Eles ainda priorizavam outras coisas. Eles queriam seguir a Jesus, mas priorizavam outras coisas. Então, de fato, eles ainda não estavam aptos para o reino. A dedicação deles não era total. Eles ainda estavam presos à sua família, eles ainda estavam presos à estabilidade material, eles ainda estavam presos a outras coisas. E aí Deus nos pede, né? Devoção é o que Ele nos pede. É custoso servir a Deus? É. Muitas das vezes você vai sacrificar coisas? Vai exigir muitas das vezes um compromisso sobre-humano? Vai. Mas esse é o chamado de Deus. Esse é o convite para cada um de nós. Entrega total. Uma vida ocupada com as coisas em primazia do Senhor. Vocês acham que para mim é fácil? Já tinha quase um mês que eu não conseguia limpar a casa. Ontem que eu consegui tirar um dia para eu separar. Porque a gente prioriza sempre o reino, as coisas de Deus, os compromissos com o Pai. E às vezes a gente não tem tempo para fazer. Tem momentos que a gente tira tempo para fazer as coisas pra gente? Tem. Mas em primazia o reino. Nos dias de estar na casa do Senhor, nós estamos na casa do Senhor, nós nos dispusemos à casa do Senhor. Nós celebramos os grupos de crescimento. Tem momentos em que a gente faz coisas para nós? Tem momentos em que nós somos falhos também. E às vezes a gente não quer fazer. Para que a gente vai ser hipócrita?
né? Mas Deus é que Ele nos convida para um compromisso desafiador. Né? Priorizar e sacrificar o nosso conforto, priorizar aí o nosso tempo com família, mas priorizar o tempo primeiramente em prol do reino. Você vai abrir mão dos seus confortos, dos seus luxos, muitas das vezes, para estar com a sua família espiritual. É isso que Jesus pede para cada um de nós. Fé, compromisso, disposição, para a gente poder liderar o povo dele. Amém? É isso. Finalizamos então o dia de número 98. Quero agradecer você que esteve comigo até aqui e dizer a você que nos vemos amanhã, no dia 99. Fica com Deus. Paz do Senhor.